Bom, estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do pré-candidato a vereador por São Paulo, Miguel Janetti, que hoje vai tratar de um tema que tira literalmente o sono dos paulistanos, especificamente dos paulistanos da periferia, que são os chamados pancadões ou fluxos, como são conhecidos os bailes funks, ocupam ruas, reúnem milhares de jovens, a céu aberto, adentram a madrugada e são caracterizados principalmente por música alta, consumo e venda de entorpecentes, bagunça, baderna, sujeira e total desrespeito com a coletividade. Miguel, eu gostaria de parabenizá-lo por tocar nesse assunto, tratar desse assunto, e reitero esse parabéns por tratar desse assunto numa live, parafraseando aquele famoso apresentador de TV, quem sabe faz ao vivo. E eu acho que um pré-candidato bem preparado não teme responder a questionamentos ao vivo. Bom, antes de abrir para você, Miguel, para você dar boas-vindas ao seu público, eu quero avisar a todos que fiquem à vontade para fazer suas perguntas, deixar seus comentários, os seus questionamentos, que o que não for possível a gente responder aqui, o Miguel responder aqui, ao vivo, ele o fará com todo prazer depois, ok? Miguel, é com você. Boa noite a todos, eu quero agradecê-los profundamente, eu estou vendo aqui a nossa sala com muita gente, muitos amigos, a gente tem um público aqui cativo e que também é cativante, né? Estou bastante feliz porque a gente está focado em construir uma corrente de pensamentos, Roberto, voltada para debater os temas importantes, né? E como você bem disse, essa questão dos pancadões é um tema que vem atormentando os paulistanos já há alguns anos. E é um tema bastante espinhoso, porque envolve várias perspectivas, mas como pré-candidato a vereador por São Paulo, eu entendi que eu preciso me manifestar sobre esse tema. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E, como o Roberto falou, quem tiver alguma dúvida, questionamento, é só encaminhar aqui que a gente vai responder. Se não agora, depois, com todo carinho. Bom, Miguel, então vamos começar essa conversa, vamos começar a debater esse tema tão polêmico. Bom, Miguel, você nasceu na periferia, nasceu em Guaianazes, conhece bem a periferia, mantém contato com as pessoas até hoje, e você me disse anteriormente que um dos motivos que o levou a fazer essa live foi justamente a recorrência com que as pessoas, com que os moradores dessas regiões falam para você desse problema, dos pancadões. E mesmo agora, em tempos de pandemia, onde as pessoas deveriam estar respeitando o distanciamento social, essas festas clandestinas, essas festas ilegais, e assim eu acho que é legal a gente deixar bem claro aqui, né, são ilegais, são clandestinas, né? A gente não pode banalizar o ilegal, como costuma ocorrer aqui no país. Então, Miguel, eu gostaria de saber de você, nessas conversas que você tem com os moradores das periferias, quais são as reclamações, quais são as principais queixas desses moradores? Olha, Roberto, a motivação dessa live é justamente essa. Hoje é sexta-feira, essa é uma realidade que nós não enfrentamos, né? Eu moro no Tatuapé, mas eu tenho amigos, tenho parte da família, tenho colegas, tenho pessoas que eu estou debatendo a cidade que moram nos Bolsões e que recorrentemente, principalmente quando chega o início do fim de semana, começam a me reportar sobre a questão dos pancadões. São pessoas que me relatam sobre coisas inimagináveis. Por exemplo, o lustre chega a balançar por conta do ruído altíssimo proveniente dos carros que ficam com o som no último volume, né? Então, os transtornos são das mais variadas ordens. Você tem o cerceamento do direito do cidadão de ir e vir. Imagina você precisar se valer de uma ida ao médico às 2, 3 da manhã, sabe? Não conseguir sair da sua casa. Muitas pessoas já me reportaram também que, quando isso aconteceu, precisaram chamar aplicativo para ir até o hospital. Gente que passou mal de noite, né? Então,
a questão do ruído, a questão da qualidade de vida. Imagina você começar sexta-feira, hoje é sexta, quem sofre esse problema deve estar olhando para o relógio já com uma angústia no coração e saber que todo esse transtorno vai acabar na segunda-feira, 3, 4 horas da manhã, né? Obstrução da via pública, a violência, porque é um ambiente, é um evento que torna a rua violenta, né? A questão das drogas, a questão da exploração sexual, da bebida, né? Das drogas ilícitas. Então, é um transtorno gigantesco que está acontecendo na nossa cidade já há alguns anos. Existe uma lei estadual que trata do tema, mas nós vamos aprofundar aqui na live, trocar algumas impressões sobre essa questão. Mas os pancadões, eu acho que é um dos temas aí mais importantes e que as pessoas querem uma solução definitiva para isso. Aliás, Miguel, você falou agora no final da sua explanação que sobre a questão da legislação. Muita gente pensa que não existe legislação a respeito, mas, na verdade, existe. Por exemplo, em 2017, o então governador Geraldo Alckmin ele sancionou o que ficou conhecida como a Lei dos Pancadões, que restringe o ruído causado por aparelhos de som instalados em carros em vias públicas. E, além desta lei, a gente tem as regras das prefeituras para eventos. Por exemplo, que estabelece, entre outros pontos, que encontros com mais de 250 pessoas precisam solicitar a autorização da prefeitura com 30 dias de antecedência. E se por acaso esses eventos forem eventos musicais, eventos artísticos, eles ainda têm que cumprir uma série de outras regras, como distanciamento de hospitais, de postos de saúde, etc. A pergunta que eu quero fazer para você, Miguel, desculpe. A pergunta que eu quero fazer para você, Miguel, é a seguinte: por que essas leis que já existem, essas regras, essas normas que já existem, elas são cumpridas em vários pontos da cidade, mas não nas periferias? Olha, só para complementar a última pergunta, 80% das reclamações que chegam ao 190 nos fins de semana referem-se ao transtorno causado pelos pancadões, a reclamações por causa desse ruído excessivo, né? Bem, como você bem disse, existe uma lei estadual, existe normativa na cidade de São Paulo, e nós temos que reconhecer o esforço da polícia. Eu vou dar um dado referente ao exercício de 2019. Não vou falar 2020 porque o ano ainda não terminou. Então, nós temos um dado fechado de janeiro até dezembro de 2019. Foram realizadas mais de 7.600 operações em mais de 14 mil pontos da cidade. Sabe o que a polícia apreendeu, Roberto e meu amigo que nos assiste, minha amiga? Apreendeu 1,7 tonelada de drogas, apreendeu armas, né? Foram realizadas mais de 1.200 prisões, né? Sabe qual que é o contingente que foi mobilizado para tratar dessa questão? Aproximadamente 100 mil policiais, 37 mil viaturas no ano de 2019. Então, nós que vivemos em uma cidade extremamente violenta, estamos movimentando e mobilizando parte do nosso contingente para tratar desse assunto dos pancadões. Então, a gente precisa aprofundar essa questão, né? Então, precisamos reconhecer o esforço da polícia, mas também apontar alguns caminhos aí. Eu li bastante coisa relacionada com experiências em outras cidades, em outros estados, conversei com muita gente e eu acho que é possível apontar alguns caminhos. Ótimo, Miguel. Eu tenho mais uma outra pergunta aqui, Miguel. É o seguinte: como esse tema é muito abrangente, né? Então é inevitável tocar neste ponto aqui, principalmente porque você estava fazendo referências agora na pergunta anterior ao trabalho da polícia. Em 2019, nós tivemos em Paraisópolis uma intervenção em um fluxo, né, em um pancadão, que acabou resultando na morte de 9 jovens. Bom, acho que não é preciso nem ser especialista em segurança pública para saber
que uma intervenção numa festa dessas, já em realização, com milhares de pessoas concentradas, não vai resultar em coisa boa, vai resultar em conflito e em morte. Não seria o caso de ações preventivas para evitar a formação dessas festas? Sem sombra de dúvida. Imagina a polícia chegar em um local onde já estão reunidas 3, 4, 5, 10 mil pessoas. Algumas delas, uma fatia importante, alterada pelo consumo de álcool e de drogas, né? Com aquela música pulsante, né? Que inclusive deve motivá-los a tomar até ações, né? Não é o caminho, né? Você pode causar aí tragédias de proporções inimagináveis. A grande questão é a prevenção. E a prevenção diz respeito a um trabalho de inteligência que deve ser feito pela polícia, né? Você vê, muitos desses eventos são marcados nas redes sociais. Muitos influencers têm conhecimento e ajudam a divulgar esse tipo de manifestação. Então, a polícia ela precisa se concentrar justamente nisso, né? Obter aí os dados do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, né? Analisar o fluxo de dados de informação que dizem respeito e fazem menção aos pancadões. Então, esse trabalho de prevenção relacionado à inteligência que deve ser prestigiado e que deve encabeçar o movimento para a gente enfrentar esse tema tão importante, que é o combate aos pancadões na cidade. Interessante. Para você ver, Miguel, tem muita gente aqui na sala, tem muita gente entrando, tem muita gente comentando. Por exemplo, a Solange Santos, ela diz que acha que a Guarda Metropolitana tem que estar no local antes de começar. Sem dúvida. O encontro desses jovens. O Fernando ratifica o que você acabou de falar, dizendo que tem que se haver Fernando Augusto, tem que se haver um trabalho de inteligência. O José Carlos Rodrigues, aqui que está nos assistindo, ele roga, né? Será que um dia aparecerá alguém para enfrentar os pancadões? Bom, vamos lá, esperamos que sim, né, José Carlos? Miguel, bom, vamos para o outro lado da moeda. Os defensores dos pancadões, eles alegam que os jovens dessas regiões periféricas, eles se reúnem nessas festas de rua por falta de opção, por falta de trabalho, por falta de dinheiro no bolso, de não ter aonde ir. Os pancadões seriam, assim, as únicas atividades que agregam, que acolhem e permitem criar algum tipo de identidade. É possível conciliar as necessidades desses jovens com os anseios dos moradores dessas regiões que não aguentam mais esses pancadões? E, neste contexto, qual é o papel do poder público? É possível conciliar, desde que exista um local específico com horário para começar e para terminar. Mas, você veja, no ano passado, a subprefeitura, eu vou dar um exemplo aqui que eu conheço, que eu vi a reportagem e também ajuda a formar a minha opinião. A subprefeitura da cidade de Tiradentes contratou uma funkeira relativamente conhecida no mercado, estabeleceu um local lá no bairro para a realização do evento, demarcou horário, forneceu todo o aparato relacionado com a questão sanitária e segurança, e foi um evento esvaziado. Então, eu não estou convencido que esse pessoal está buscando única e exclusivamente algo relacionado à cultura. Eu acho que a transgressão, a perversão fazem parte e dão a tônica desse tipo de evento. Ô, Miguel, interessante você falar nisso, porque isso tem a ver um pouquinho com a minha próxima pergunta. A pergunta anterior, ela acaba nos obrigando a enxergar os pancadões como eventos culturais. Um evento cultural típico da periferia. Exatamente. Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui trechos de 2 letras de funks que são sucesso nesse tipo de evento.
Bom, a primeira é de um MC chamado Levin. Abre aspas. Ela não se contenta com um. Ela quer foder com a geral. No baile da 17 ou no baile do Pantanal. Ela incorpora atriz pornô em cima do palco. Ela incorpora atriz pornô em cima do palco. Agora, assim, mais um poema. Vamos lá. Esse da MC Pequena. Pequena com K-E. Que, por acaso, é menor de idade. Espelho, espelho meu. Abre aspas. Espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Será que alguém senta melhor do que eu? Vou rebolando por baixo, vou sentando por cima. Quero ver se tu aguenta a pegada da menina. Fecha aspas. Miguel, a minha pergunta é o seguinte. Esta é a tônica dos funks que fazem sucesso entre os jovens nessas festas clandestinas. Estamos diante de uma cultura da periferia ou estamos diante de uma periferia sem cultura? Olha, eu fico absolutamente estarrecido com esse tipo de letra, né? Eu acho que não agrega nada, é algo absolutamente vulgar. A gente enxerga aí, inclusive, uma objetificação da mulher, que é algo absolutamente criminoso. Mulher não é objeto, né? Você vê crianças, pré-adolescentes, adolescentes expostos a esse nível de selvageria verbal que em nada acrescenta para desenvolver o ser humano, né? Você vê esse tipo de música, inclusive, embalar atos como, por exemplo, a tábua do sexo. Se você procurar lá no YouTube e digitar a tábua dos pancadões, você vai ver que em determinado momento de alguns desses fluxos, que é outro nome, como o pancadão é conhecido, existe ali uma menina sem roupa e passam outros caras e tem relação sexual às vistas de todo mundo. Então é algo absolutamente estarrecedor o que acontece na maioria das vezes nesse tipo de ambiente. Apreensão de drogas, né? Então é o que eu te falei, tem um caráter de transgressão muito grande. Então não estou convencido que se trata de uma busca ou uma forma de expressão cultural, né? Você vê aí, caminha pelas periferias, as bibliotecas estão a Deus dará, as moscas, existem fábricas de cultura, existem casas culturais, nós temos um número, se não suficiente, mas razoável, de céus que são dotados de infraestrutura, como, por exemplo, teatros, né? Espaço para realização de sarau, quadras poliesportivas. Então, existe equipamento, né? A questão é trazer a periferia para os centros culturais e levar cultura de qualidade para a periferia. Eu acho que esse movimento aí, ele está relacionado com a crise que o país e que o mundo vive, uma crise de identidade, uma crise cultural, uma crise de valores, né? A falta de cultura é absolutamente um dos grandes problemas que o nosso país enfrenta. E a gente precisa combater isso com muita veemência, se a gente quiser sair desse lamaçal. Miguel, bom, como eu disse, esse tema é polêmico, as pessoas estão se manifestando bastante aqui na live. E agora eu vou levar até você uma pergunta de uma espectadora nossa, que é a Tatiana Marinho. Ela pergunta o seguinte: ela quer que você aborde o tema da presença de menores de idade nessas festas, lembrando que são festas que avançam madrugada dentro, e a responsabilidade dos pais por isso. Eu acho que ela falou, perguntou e respondeu. A minha amiga Tati se formou em engenheira civil comigo, uma profissional super competente lá de São Miguel Paulista. Um beijo, Tati. Eu acredito que é uma questão também relacionada com a criação, né? Mas eu vejo que muitos pais têm dificuldade de domar e de sincronizar essa criançada aí, esses adolescentes, com o que existe de melhor no mundo, né? Com a oferta da boa cultura. Então, acho que é uma questão também familiar e que a gente tem que olhar para a sociedade como um todo, né? O Brasil é um país profundamente desigual. Eu falo sempre da questão do saneamento. Metade do país não tem acesso ao tratamento de esgoto. O país tem os piores números quando o assunto é educação. Então, a gente precisa justamente elevar o nível
Você, por exemplo, meu amigo, minha amiga de Guaianazes, que está me ouvindo, você sabia que o bairro de Guaianazes é o bairro onde existe o maior número de mortes por conta de complicações decorrentes da AIDS? Ué, nesses bailes onde a prática do sexo sem preservativo, sem proteção é a tônica, a gente precisa ficar cada vez mais estarrecido. Por isso que nós temos que combater isso com unhas e dentes, Roberto. Já não é mais uma questão de discussão sobre cultura. Na minha opinião, isso já é um problema de incômodo, já é uma questão social e de segurança pública. Aliás, isso que você falou é interessante, Miguel, porque tem a ver com a minha próxima pergunta. Bom, eu já falei aqui as características, e você também, desses encontros, desses pancadões, desses fluxos. Né? Então, além da música alta, da perturbação da ordem, da obstrução de rua e outras ilegalidades, os pancadões também são frequentados por bandidos. Qualquer matéria de TV aí não tem dificuldade nenhuma em flagrar homens andando de moto com armas em punho, atirando para o alto. A pergunta que eu faço é a seguinte: pancadão é um problema de segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, ou pancadão é um problema da Secretaria de Cultura? Ou trata-se de uma questão tão complexa que tem que envolver uma força-tarefa em várias frentes? Olha, Roberto, acho que é um tema que não admite simplificações grosseiras, né? Nem debate raso. Existem diversas vertentes, diversas óticas. Tem a ótica do cidadão que mora nas periferias, porque são eventos que acontecem geralmente nas periferias, né? E tem a ótica dos moradores que têm a sua paz absolutamente abalada por conta do evento. Tem a questão da cultura, tem a questão da educação, tem a questão da segurança pública. Eu dei o dado para você no início da live, que falou, que mostrou que a gente está mobilizando uma grande parte do contingente policial do nosso estado, da nossa cidade, que poderia estar atuando para combater desmanche, reprimir o tráfico organizado, né? Fazendo a nossa segurança, mas não. A gente está tendo que tratar desse assunto que poderia ser resolvido se o nosso país estivesse em um outro patamar cultural e com relação à educação. De fato, Miguel. Bom, Miguel, conversamos bastante sobre a questão dos pancadões, mas, assim, você está se lançando pré-candidato, você é pré-candidato a vereador por São Paulo, e se vier a ser eleito, espero que sim, estará em 2021 na linha de frente no enfrentamento dos muitos problemas da cidade, incluindo os pancadões. E a gente torce aqui para que não se torne um dos problemas crônicos da cidade de São Paulo, porque alguns problemas aqui na cidade de São Paulo costumam se tornar crônicos porque o poder público ele não consegue resolver, então resolve ignorar. Só para citar um aqui, nós estamos, eu posso dizer aqui, a Cracolândia, por exemplo, que se tornou um problema. De rua, por exemplo, né? Exatamente, são problemas crônicos da cidade. Só para dar um dado em relação aos moradores de rua, nós temos o que equivale a um estádio, um ginásio do Ibirapuera. Nós temos aproximadamente 20 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Então, tem muitos problemas que estão se tornando crônicos e que precisam de um enfrentamento imediato. Desculpa cortá-lo. Não. E, Miguel, então, para que este problema dos pancadões não se torne também mais um problema crônico da cidade, caso eleito vereador, o que as pessoas podem esperar de você no seu mandato em relação a este assunto? Olha, existe lei, existe uma polícia que é reconhecidamente uma das mais capacitadas do mundo. Na qualidade, se eu vier a ser eleito vereador, vocês podem contar com alguém que tem por premissa a cultura como uma das grandes virtudes do ser humano. Eu sempre digo que um grande projeto de desenvolvimento do país precisa estar ancorado a um grande plano de educação e de cultura.
Então, a defesa intransigente para levar cultura para a periferia e para trazer a periferia para ter acesso à cultura de primeira qualidade será uma das bandeiras que eu irei defender, né? Nós trabalharemos justamente para que as crianças consigam se emancipar intelectualmente, consumindo boa cultura, a gente trabalhando por uma grade educacional qualificada, né? Então, podem esperar, se eu vier a ser eleito, um parlamentar bastante atuante com relação à cultura. Miguel, muito obrigado pelas respostas. Eu agradeço também o convite para mediar essa live. Eu agradeço a participação de todos vocês que entraram aqui e dispuseram do seu tempo para ouvir o pré-candidato Miguel Jannetti e suas ideias. Convido a todos também para que visitem as redes sociais do Miguel, o site oficial, o Facebook, o Instagram, para que lá sempre tem material novo sobre essa pré-campanha do Miguel. Miguel, agora eu abro para você fazer a sua despedida. Obrigado, Roberto, por ter ajudado a mediar essa live. Quero agradecer profundamente cada um que nos assistiu. Eu renovo aqui a minha predisposição em debater os temas importantes, latentes da cidade, sem fugir, sem tergiversar, né? Estou debruçado, analisando mapas, analisando indicadores, percorri já há muitos anos a nossa cidade, principalmente os bolsões. Eu vim de um dos bolsões da cidade, nasci em Guaianazes, sou filho da periferia, né? Hoje moro no Tatuapé. A minha profissão permitiu que eu percorresse, além da nossa cidade, o nosso estado inteiro. Então, eu tenho uma radiografia muito clara da cidade de São Paulo e do nosso estado. Eu estou empenhado em fazer casar toda essa experiência que eu tenho com os principais problemas. Não tenho intenção nenhuma de me eleger vereador para ficar mudando o nome de rua, criando data comemorativa, outorgando título de cidadão honorífico. Não quero usar das futuras emendas para destinar e implantar grama sintético em campo de futebol, uma vez que a nossa periferia carece da falta de saneamento, com problema de enchente, com a falta de iluminação, com buracos nos bairros periféricos, com a falta de transporte público, com a falta de educação, a falta de acesso à cultura. Então, uma vez que eu entendo que esses são os temas que precisam ser debatidos, eu me coloquei como pré-candidato e eu estou disposto, me preocupei muito em organizar todas as minhas redes sociais para você ter um acesso amplo à minha biografia e a tudo que eu defendo. Muito obrigado. O próximo tema que nós iremos tratar na semana que vem será relacionado justamente à iluminação pública. E farei uma correlação entre iluminação e segurança. Tá bom, pessoal? Uma ótima sexta-feira. E para os meus amigos que, infelizmente, moram nos bolsões e já vêm se avizinhar o começo dos pancadões, dedo no telefone, 190, e vamos torcer aí para uma cidade melhor. Fiquem com Deus, um bom fim de semana. Obrigado, Roberto. Obrigado, gente. Obrigado, Miguel. Boa noite a todos.